Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Boa tarde para todos. Que bom estar juntos. Sempre é um prazer poder glorificar ao Senhor e poder exaltar ao Senhor na unidade do Espírito, porque é o Espírito Santo quem nos permite viver na unidade. Vou pegar aqui o microfone por um momento, por favor. E aqui para exatamente, que vai ficar melhor. Eu gostaria de ir à palavra de Deus. Gostaria que, ao analisar a palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus hoje, Deus fale aos nossos corações. E o título do tema de hoje é o chamamento de Deus, ou o chamado de Deus. O que Deus está fazendo hoje, como Ele está chamando as nossas vidas, como Ele está falando aos nossos corações e como Ele quer que realmente nós abramos os olhos, escutemos Sua palavra e arrependidos voltemos até seus pés, rendidos até seus pés. Para isso, gostaria que fôssemos ao livro de Isaías. Isaías, ali no capítulo 7. Isaías capítulo 7. Perdão, capítulo 9. Uma referência ali no capítulo 7. Isaías capítulo 9. Para entender um pouco este processo do que diz a palavra de Deus, nós temos que entender um aspecto fundamental. A verdade, explicar para vocês em que consiste algo que Deus estava falando aqui neste capítulo de Isaías, capítulo 9, ali nos primeiros versículos. Vamos estudar a primeira parte até o versículo 7 e a segunda parte já até o versículo 15, 16. A primeira parte do capítulo 9 de Isaías, Deus então faz uma promessa de salvação e dá uma profecia muito clara a respeito da salvação que Deus tinha para o povo de Israel. Lembramos que na antiguidade, já depois que Salomão ele tomou o reinado depois de Davi, seu pai, e morre Salomão, dois filhos então tomam a terra de Israel, Roboam e Jeroboam. E depois a terra então se divide em duas partes, a terra de Judá e a terra de Israel. Ou seja, eram duas divisões muito notáveis nas profecias dadas a Israel, quando Deus fala para a terra de Judá, quando Deus fala para a terra de Israel. E é muito claro, pois quando você pega sua Bíblia, você pode ir na parte final da Bíblia para que fique um pouco mais esclarecido o conceito das duas terras, a terra de Israel e a terra de Judá, onde nós vemos, por exemplo, que o território de Israel, você pode ver no mapa, o território de Israel envolvia tudo o que era Samaria, Meguido, Berseba, a parte norte do que era a terra que o rei Davi tinha. E a parte sul, que envolvia Jerusalém, Belém, Hebron, a parte sul era a parte de Judá. Quando Deus fala, e Deus continuamente está falando para Israel e para Judá. Neste momento, Deus está falando para Israel, ou seja, a parte norte, a parte na qual se envolvia, digamos, esta terra. E Deus disse assim no versículo 1, eu quero ler para vocês. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhes aumentasse. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda vez revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Veja esta passagem, estes primeiros 7 versículos tão importantes, tão interessantes, povo de Deus, e por que são tão importantes? Porque aqui se relata o nascimento e o reino do príncipe da paz. Quem é? Jesus Cristo, não outro, é Jesus Cristo mesmo. E aqui nós vemos então, em Isaías, o primeiro que fala, Isaías em profecia, é que temos uma terra que estava aflita e que estava em obscuridade, aflição e oscuridade. A aflição tem que ver com uma situação pessoal, uma situação não somente pessoal, sino também de um povo que tem aflição no coração, que tem dor no coração, que está com muita tristeza, que está com muita dificuldade. Esse é o primeiro aspecto que se fala da terra aflita, e também na obscuridade, ou seja, não tem um caminho certo aonde caminhar, não vê o futuro, está fechado o futuro, por isso está em obscuridade, porque não reconhece os passos a dar no futuro. Estas duas características nós vemos no povo de hoje, mas primeiro falemos do povo de Israel. Israel estava nessa situação, com os midianitas, como fala ali mesmo a palavra de Deus, quando nós lembramos que os midianitas então eram aflitos, atacavam, eram atacados, e ali o povo de Israel então não podia ter o produto da terra, nem desfrutar do produto da terra. Lembro de Gideão. Mas vemos aqui então que nos primeiros tempos Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali. Pegue o mapa da sua Bíblia. Pegue o mapa ali na terra de Israel e você vai localizar ali qual era a terra de Zebulon e Naftali, que era na parte norte de Israel. E na parte norte de Israel você vê o mar de Galileia, e ao oriente do mar de Galileia, ou seja, a sua mão esquerda, se encontra Zebulon e também Naftali, ali se encontra. E essas terras eram desprezíveis, porque, olhe a profecia, quando fala a respeito de Jesus, e fala do que Jesus ia fazer, e fala exatamente o que é citado ali no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 17, quando Jesus parte de Jerusalém, ou seja, Jesus sai da terra de Belém e vai pregar à beira do mar da Galileia. E essa terra exatamente era a terra de Naftali, e era a terra de Zebulon. E ali era onde ele estava pregando, ou ele estava ensinando. E se nós vemos então ali em Mateus capítulo 4, versículo 12, nós vemos exatamente que a presença de Jesus nesse lugar foi o que deu o cumprimento desta profecia escrita no livro de Isaías capítulo 9. Diz o versículo 12 ao 17, Mateus 4, 12 ao 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, deixando Nazaré, e foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja então que Deus, através de Isaías, ele traz uma profecia da vinda de Jesus, que ia chegar numa terra que não era valorizada, que era uma terra desprezível, que era uma terra que ninguém dava conta dela, terra de Zebulon e Naftali, e Jesus vai pregar. E que é o que disse o livro de Mateus? Essa terra
recobrou uma valorização muito grande ao nível espiritual, porque Jesus foi pregar lá. Mas qual foi a pregação de Jesus lá na terra de Naftali e Zabulon? O arrependimento. Quando nós vemos aqui que essa terra aflita que estava na escuridade não ia estar mais na escuridade, não ia estar mais aflita pela presença de Deus mesmo sobre essa terra, pela presença de Deus mesmo nessa região, e se tornará gloriosa a região. Veja o que faz a presença de Deus na vida, veja o que faz a presença de Deus numa nação, torna ela já sair da escuridão à luz, não é aflita, sino que entra em vitória, entra em glória. Não foi o que aconteceu com você, com você, com você. Não foi o que aconteceu com cada um de nós quando recebemos ao Senhor. A nossa terra estava seca, a nossa terra estava aflita, nossas vidas estavam tristes, estavam sem sentido. Espiritualmente, ainda sem esperança depois da morte. E que foi o que veio Jesus trazer? Vida. A aflição se convirteu em alegria, em propósito, em felicidade. A escuridão se tornou em luz, se tornou em poder ver absolutamente todas as coisas, porque a luz permite ver a verdade, porque a luz permite ver a manifestação de Deus em glória. Então nós podemos ver que a presença do Senhor, a presença de Deus torna glorioso todos os aspectos que nós possamos ver ou possamos ter respeito das nossas vidas. A presença de Deus, quando nós buscamos sua presença, Ele então torna absolutamente da escuridão a luz, da tristeza na alegria e vemos a felicidade. Mas vemos então aqui que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, porque Ele fala então claramente desse Jesus, do que ia fazer o mesmo Jesus Cristo, e aqui vemos os nomes que serão dados para Ele: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo. Quando nós vemos estes termos e vemos essa sequência lógica nestes termos, vemos que o primeiro que aparece é Maravilhoso Conselheiro, Jesus Cristo, que sugere uma estrategista brilhante. Quando fala maravilhoso conselheiro, Ele é quem dá o conselho, quem disse como fazer, quem disse onde ir, quem disse como me comportar. De fato, com a sua palavra me ensina o estilo de vida que eu devo ter e o que eu devo fazer. Segundo, fala de Deus forte, que literalmente manifesta a grandeza do Senhor, a presença de Deus sobre ele. E quando Deus fala literalmente que Deus é um guerreiro, quando diz que Deus forte. Outro termo, outro nome é Pai da Eternidade, que era o título real muito usado no Antigo Oriente, quando fala de Pai da Eternidade. E por último, Príncipe da Paz, que sugere o tipo do reinado desse rei, do rei. Príncipe da Paz, que é a paz que nós estamos esperando quando Jesus então tenha seu reinado na terra nos 1000 anos. 1000 anos que estão por vir, onde o cordeiro comerá com o leão. E ali então poderemos ver a paz de Deus em todos os aspectos, quando Deus então tenha seu reinado sobre nós na terra. Vemos então que esta promessa de salvação se dá. Mas, se nós continuamos o versículo 8, porque lembremos que a palavra de Deus não é simplesmente ditada, sino que foi inspirada e ela vai contínua. Depois, então, que se faz esta promessa do Salvador em Jesus Cristo, que traria paz e bênção, Deus começa a falar no versículo 8, o Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel, falando para Israel como povo. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem. Veja, depois da promessa da presença de Jesus, pregando em Zabulon e Naftali, ou seja, no mar da Galileia, na região da Galileia, no ocidente da Galileia, pregando nessa área,
ali se gerou a luz de Deus, mas que acontece quando eu rejeito a luz de Deus? E isso foi a continuação, o que diz Isaías 9, depois de falar de Jesus que ia pregar, fala depois o que ia acontecer pela rejeição que se deu à pregação de Jesus nessa terra. Vamos ver, diz o versículo 8, o Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Israel era o território que estava envolvido, ou quem dominava o território de Israel, a terra de Zebulon e Naftali. E vemos ali então que diz, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem. Vamos ver se você concorda comigo em que estas palavras são as palavras que não somente na terra de Israel se deu no livro de Isaías, senão que também nos tempos de Jesus foi gerado, senão que também hoje eu posso escutar de muitas pessoas que dizem ser cristãos, e ali é onde nós devemos avaliar as nossas vidas para este ano 2021, para estes tempos de Deus, tempos nos quais nós devemos reconhecer a grandeza do Senhor, o poder de Deus, a glória de Deus e poder ver as misericórdias dele conosco. Vemos então que o que diz este versículo, que o que diz o povo de Israel quando se fala que tem duas coisas, soberba e altivez. E que significa soberba? E que significa altivez? A soberba e a altivez de coração, elas saem do coração. Quando uma pessoa é soberba, é uma pessoa que simplesmente ela não aceita absolutamente nenhum argumento porque ela acredita ser o todo e ter todo o conhecimento. A soberba se manifesta nos relacionamentos, quando a pessoa soberba simplesmente vê aos outros, porque a soberba leva à altivez, vê aos outros como menos pessoas ou pessoas de menor categoria. Soberba e altivez. E essa é a atitude que muitos filhos de Deus têm com Deus mesmo. E veja o interessante que fala a palavra de Deus, porque diz... Como se manifesta a soberba e a altivez? Versículo 10, diz, os tijolos ruirão por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. E ali então vem a reação do Senhor. Já vamos ver. Onde se manifesta a soberba? Onde se manifesta a altivez? Lembra a origem da altivez e orgulho? Quem falou, eu vou me sentar no trono de Deus? No mesmo nível do trono de Deus. Uma pessoa altiva, uma pessoa que acredita que merece absolutamente tudo. E eu vejo nas igrejas, homens e mulheres que acreditam que têm o direito de poder falar e poder ainda murmurar contra outras pessoas, de poder dizer e ir em contra da mesma palavra de Deus, altivos de coração, onde não respeitam a palavra de Deus, sino que acomodam a palavra de Deus para viver de acordo ao que eles desejam e não ao que Deus deseja. Altivos, diz então a palavra de Deus, se os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Sabe que o que disse o povo de Israel na história de Isaías? Se Deus permite que os muros sejam derrubados, nós vamos levantar, e vamos levantar com pedras lavradas. Isso é o que está dizendo ali o povo de Israel. E por isso Deus disse que são altivos. E por isso Deus disse que então eles são de coração soberbo. Porque se Deus permite situações em nossas vidas, nós não nos arrependemos. Senão que nós dizemos, se Deus me tirou isto, então eu vou fazer melhor para alcançar melhores coisas. Não tenho ouvido isso de muitos cristãos que dizem, às vezes diretamente, mas regularmente é de maneira indireta, onde eu vejo discípulos que dizem, não, indiretamente, não, é que Deus não me permitiu viver isto aqui, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou levantar o muro com as pedras lavradas como eu quero que seja.
não do jeito de Deus, sino do meu jeito. E isso é o que acontece aqui com o povo de Israel, que depois de Jesus foi pregar ao coração deles, foi pregar na terra de Zabulon e Naftali, eles não desejaram receber Jesus, sino que do seu jeito desejaram fazer as coisas. Temos terminado um ano 2020, um ano que tem deixado marcas muito profundas no coração das pessoas. Não somente pela área laboral, não somente pelo isolamento social, não somente pelos medos. Gente, estamos sendo ensinados, estamos sendo educados, mal educados, estamos sendo manipulados para nós poder receber no futuro as estratégias do inimigo. E nós não pensamos nisso. Não pensamos nisso, porque hoje podemos dizer que com a vacina, se você não pega a vacina, você não vai poder viajar. Se você não pega a vacina, você não vai poder, no futuro, fazer muitas coisas que deveria fazer. Mas não é isso o que fala a palavra de Deus, que no futuro, ou melhor, nos últimos tempos, quando tem uma perseguição dos cristãos, eles não poderão nem comprar, nem vender. Não é isso, estamos sendo acostumados a isso, estamos indo para lá. Abra os olhos, pense por um momento. Mas de onde aparece isso? Aparece isso da soberba e altivez nossa, que nós não temos aprendido no ano 2020, que necessitamos dobrar os nossos joelhos ao Senhor, necessitamos buscar ao Senhor, porque ainda somos altivos, somos orgulhosos e ainda, como diz a palavra de Deus, somos soberbos. E não damos o braço, não dobramos o braço, ou seja, somos rígidos espiritualmente. Rígidos porque não pedimos perdão, rígidos porque, sabendo que Deus está falando aos nossos corações, nós não somos capazes de voltar, de fazer as coisas como Deus nos disse. E então nós desejamos do nosso jeito. Segunda coisa que dizem eles: cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. O sicômoro, lembra da história do sicômoro? Quem foi quem subiu num sicômoro? Lembram? Zaqueu, exatamente. Zaqueu foi quem subiu num sicômoro para poder ele ver Jesus de longe, porque ele era de baixa estatura. Mas a madeira do sicômoro não tem nada a ver com o cedro. O cedro é uma madeira excelente. Sabe você isso? Mas a altivez de coração, como diz a palavra de Deus, a soberba de coração, o orgulho de coração, me faz acreditar que eu posso pôr melhores coisas das que Deus deu. Meu Deus, como eu posso dizer que eu vou achar o melhor caminho sem Deus? E há pessoas que se afastam da igreja acreditando que o trabalho, que o esforço, que a dedicação, que o amor por uma pessoa vai melhorar e vai ser perfeito se eu não busco a Deus. Esqueça. Esqueça, por favor. Neste ano você tem que olhar para Deus. Você tem que entender que deve se arrepender e voltar seus olhos ao Senhor, porque não há cedro que possa ser levantado. Se Deus permitiu que o sicômoro estivesse ali, ou que uma árvore estivesse ali, falando das circunstâncias da sua vida, compreenda as circunstâncias, compreenda a mensagem de Deus, mas você não acredite que vai ser ou vai fazer melhor sem Deus. Se você se afastou de Deus neste ano 2020 que passou, é tempo de voltar ao Senhor. Porque escutem o que vou dizer. Escutem o que vou dizer. E eu novamente falo, escute o que vou dizer. O castigo de Deus é a falta da sua presença. Se Deus quer castigar, Ele se afasta da vida do homem. Se Ele quer castigar, se afasta do povo de Israel, e era a forma como Deus manifestava o castigo para o povo de Israel. Eu vou deixar vocês, do qual Moisés no momento falou, eu não vou, se você não me acompanha, porque Moisés sabia que a presença de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus era necessária para ele. Se você se afasta de Deus, muito cuidado,
Muito cuidado, porque você está vivendo de acordo a seu próprio critério, não ao critério de Deus, e não está manifestando ser um filho de Deus, porque filho busca ao pai, porque filho depende do pai, porque filho ama ao pai e obedece ao pai. E sim, o filho pode voltar aos braços do pai, lembrando a pregação que muitos temos feito do pai e o filho pródigo. O filho volta aos pés do pai. O filho volta aos braços do pai. Mas há um momento no qual Deus não suporta. E Deus simplesmente deixa o povo ao seu próprio critério, sem a sua presença. Sem a sua presença. Esse é o castigo de Deus. Que a presença de Deus não esteja sobre você. E eu quero dizer, nós necessitamos a presença de Deus. Você pode me dizer, eu sou filho de Deus porque eu recebi Ele no meu coração e eu sou filho comprado pelo sangue de Jesus? Sim, claro que sim. Mas sabe uma coisa? O pai tem que ensinar ao filho que ele deve buscar a presença do pai. O filho às vezes se desvia e às vezes é necessário que esse filho pródigo viva sem a presença do pai, gastando toda a herança, sofrendo sem a presença do pai, para que ele caia em conta e volte ao pai. Que Deus não nos leve a ele se afastar momentaneamente das nossas vidas, mostrando uma repreensão a nós. E isso foi o que Deus fez com o povo de Israel. Vamos continuar lendo. Diz o versículo 12. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devorarão a Israel a boca encancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Mesmo que nós nos afastemos como filhos que somos, Deus sim, claro, Ele vai se afastar para que eu faça o que eu desejo, mas eu tenho que reconhecer a grandeza de Deus e tenho que voltar à sua presença. Nós não podemos, como o povo de Israel, nos afastar. Nós não podemos, como o povo de Israel, que não somente disse aqui que a Síria, os filisteus e a Síria, os sírios que vêm do Oriente, iam atacar Israel. O que está esperando você? Que as necessidades cheguem? Que está esperando você que a doença chegue? Que está esperando você que os conflitos familiares cheguem para poder buscar a Deus? Que alguma coisa aconteça com você para ali sim dobrar os seus joelhos diante do Senhor? Não, há que dobrá-los hoje, há que buscar ao Senhor hoje, há que entregar nosso coração ao Senhor hoje, porque Ele quer que nós nos arrependamos. No ano 2021 vai ser um ano muito especial. E eu vou falar muito especial por quê? Porque neste ano 2021 nós necessitaremos dobrar muito mais os nossos joelhos para buscar a proteção de Deus. Porque este ano talvez não vai ser muito fácil. Mas pode ser não muito fácil. Mas em Deus alcançaremos proezas, em Deus alcançaremos a vitória, porque dependemos dEle. Ele é quem vai nos dizer qual é o caminho. Ele é quem vai fortalecer, Ele é quem vai encher as nossas vidas. Então não esqueça o que eu estou falando. Não permita que neste ano 2021 você fique sozinho, sozinha. Não permita. Busque a Deus, porque Ele então, como disse a palavra de Deus, enviará até maná do céu para nos sustentar. Seja como seja, estamos em tempos difíceis, sim. Estamos em tempos duros, sim. Tempos não fáceis, onde o domínio da maldade está se posicionando para controlar sua vida, minha vida e as nações completas. Isso está acontecendo hoje. Mas Deus está conosco, e Deus é vitória em nós, e Deus é perfeito nas suas palavras e na profecia. A profecia vai se cumprir, certamente, mas esperamos na gloriosa presença do Senhor que estejamos com Ele. Porque pouco a pouco nós vemos. Hoje recebi uma notícia. A Microsoft, ela buscou uma patente para poder trazer a presença de uma pessoa morta. Em que sentido? Vai pegar
todas as fotos de todas as redes sociais, as vozes, as expressões sentimentais, digamos, mostradas através das redes sociais, e cria uma pessoa, digamos, para poder se manifestar através da computadora. Então pense, por exemplo, você tem uma pessoa amada, e essa pessoa postou muitas coisas nas redes sociais. A Microsoft já solicitou a patente para isso, para ela criar a pessoa digitalmente. Será que está buscando ser um cedro e não o sicômoro? Será que está dizendo que está pondo pedras lavradas melhores que as que Deus colocou? Com certeza. O mundo vai para lá e nós estamos indo para lá do mesmo jeito, com as nossas atitudes de abandonar Deus e dizer que é melhor sem Deus. Estava falando com alguém nestes dias e essa pessoa me dizia, sim, claro, o dia que a marca da besta chegue, esse dia nós teremos que estar os olhos abertos para poder não ser marcados. Mas e hoje? O que você vai fazer se se impõe algo na qual tira a sua liberdade? Você que vai fazer? Eu que vou fazer? São perguntas que deixo. Mas temos que tomar decisões certas na busca do Senhor, porque Deus vai nos dizer o que fazer e como fazer. Deus vai nos dizer como fazer. Gente, ponha os pés na terra, por favor. Você que é cristão, vai até a palavra de Deus, a profecia está se cumprindo hoje. Hoje está se cumprindo a profecia. Por favor, hoje 9 de janeiro de 2021, está se cumprindo a profecia e você não conhece ela. E você está acreditando que as coisas estão normais. Sim, há uma reviravolta no mundo, mas a coisa vai melhorar. Vai melhorar não. Não vai melhorar, gente, porque a profecia fala claramente. Dias passados, li umas notícias de Israel, onde se fala que é iminente, que a Arábia Saudita se una ao convênio de paz com Israel. Não são 10 nações, e quando se rompe o convênio de paz, então aparece o anticristo. Você não sabia isso? Quantas nações vão? Quantas faltam? E você acredita que isto que estamos vivendo é uma mentira? Gente, é tempo de voltar os olhos a Deus. É tempo de nos humilhar diante do Senhor. É tempo de não dizer mais, eu vou levantar pedras lavradas, eu vou pôr um cedro. Não, vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos nos entregar nas mãos do Senhor. Vamos deixar que este ano 2021 seja vitória e para a glória de Deus, porque os nossos joelhos estão dobrados, porque reconhecemos a grandeza de Deus. Mas não tenho terminado ainda o que diz a palavra de Deus. Diz, todavia, versículo 13, todavia este povo não se voltou para quem ofere, nem busca o Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Veja que terrível profecia. E é que é assim, porque nós vemos que os anciãos hoje e os profetas nas igrejas não pregam o que eu estou falando. Eles dizem que a coisa está tranquila, que você pode tranquilamente buscar a prosperidade do Senhor e realmente o que a palavra de Deus nos diz é que cresçamos em fé e cresçamos financeiramente e cresçamos emocionalmente. Não, gente. Eu tenho que ir até a palavra do Senhor, onde o Senhor me diz, se arrependa, onde eu tenho que voltar meus olhos ao Senhor. Então, se você é fornicário, não fornique mais. Se você é adúltero, não adultere mais. Se você está roubando, então não roube mais. Se arrependa. E se você fala demais, se você murmura, deixe de murmurar e arrependa-se. Busque ao Senhor.
busque ao Deus dos céus. Se você acredita que sozinho, através da televisão, pode ser ministrado espiritualmente, não acredite, você necessita o contato com outras pessoas. Sim, vamos ajustados à lei, a ter um isolamento, vamos usar as máscaras, vamos usar álcool em gel, sim, mas venha à igreja. Se você não se junta, se você não busca o Senhor, como juntos vamos ver a glória do Senhor? Como o Espírito Santo no meio do louvor liberta? Se você não vem, é necessário que você esteja aqui. É necessário que você volte à presença do Senhor, que você se capacite na palavra de Deus. Este ano para nós é o ano do Espírito Santo e a palavra de Deus. Dependa do Espírito Santo. Execute, viva de acordo ao que diz a palavra de Deus para não ser devorados. Quantas cabeças, quantas caudas vão ser cortadas? Quantos pastores e anciãos? O ancião é a pessoa antiga na igreja que tem passado por muitas vivências espirituais. Mas isso não quer dizer que esteja enganado. Então, busque a Deus. E o profeta que deve falar a palavra de Deus, se você não se arrepende, vai ser devorado. Estou falando hoje para você. Se você não se arrepende e busca o Senhor, Deus vai deixar você sozinho até que aprenda. Isso é o que Deus está dizendo hoje. E eu quero que você saiba, da minha boca, como pastor desta igreja, diz a palavra de Deus: pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece com os seus órfãos e suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere idiotices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Eu quero dizer para vocês, Deus, na sua misericórdia, ainda dá oportunidade. É o momento de aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Que não termine um ano e você fala: perdi a minha oportunidade. Eu creio que muitos de nós devemos revisar as nossas decisões. Muitas pessoas dizem, como eu conheci alguém: eu vou desta igreja para outra igreja porque nesta igreja eu não acho o companheiro que eu necessito. E foi embora da igreja. Visitou uma igreja, visitou outra igreja porque não achava companheiro. Outra igreja não achava companheiro. E falemos de tentativas, uma e outra, frustradas. Voltou a esta igreja. Quando voltou a esta igreja, Deus surpreendeu. Porque talvez não tinha a pessoa que ela esperava, mas Deus trouxe à igreja a pessoa que ela esperava. Muitos de nós desejamos construir cedros afora. Muitos de nós desejamos construir pedras lavradas. Mas Deus tem a surpresa para você aqui. Deus tem o desafio para você aqui. E o mesmo com qualquer pessoa. O jovem pode dizer: eu vou buscar uma igreja onde tenha muitos jovens, onde eu possa passar bacana. Quem falou que a vida cristã é para passar bacana? Não, gente, a vida cristã é para buscar a Deus e conhecer ao Senhor. Quem falou que a igreja educa aos filhos? Sim, educa aos filhos, porque ensina a palavra de Deus. Mas se você, na sua casa, quando você ensina pelo exemplo a seus filhos crescer na fé, na igreja, você se desafia para trazer outros companheiros na fé e buscar a Deus. Não ponha na boca de Deus palavras que você deseja escutar. Está errando. Não é assim como se vive a vida cristã. Deus coloca você num lugar, nesse lugar Deus quer se manifestar. Quando você vai buscar qualquer outro lugar, de acordo ao cedro ou à pedra lavrada que você deseja, muito cuidado. Você vai buscar, mas vai ficar sozinho. Eu convido você que oremos, porque é necessário que neste dia, hoje, vejamos a glória do Senhor e arrependamos os nossos corações e voltemos ao Senhor, porque somente Ele é grande, somente Ele é Senhor, Pai da eternidade, que Pai da eternidade vai nos aconselhar, Príncipe da paz, Deus forte, Ele conosco,
para ter paz para sempre em nossos corações e nos desafios das nossas vidas. Vamos orar, por favor. Apresentemos diante de Deus as nossas vidas e deixemos que a glória do Senhor seja conosco hoje. Pai amado, estamos diante da Tua presença e pelo Espírito Santo estamos hoje aqui, com arrependimento em nossos corações, sim, com dor nas nossas almas, sim, porque eu quero construir com pedras lavradas e resulta que você destruiu, Senhor, para chamar a minha atenção. Porque você, Deus, tirou o sicômoro, talvez o que estava feito, mas eu, Senhor, com meu orgulho, mas eu, Senhor, com a minha atitude, eu, Senhor, com minha soberba e altivez, eu falo, eu vou construir melhor. Porque talvez Deus tirou alguma coisa que você amava, talvez numa mensagem direta dele dizendo, me ame mais do que qualquer outra coisa. E você disse, eu vou então construir algo melhor. Eu vou construir então algo melhor do que Deus tirou. Isso é altivez, orgulho. Deus quer que você tire isso do seu coração. Que reconheça em Deus a grandeza e o poder dele, a soberania dele sobre sua vida, que ele é Senhor todo-poderoso, grandioso e único. Então se desafie, porque este ano vamos ver a glória do Senhor. Todos os que desejamos buscar a sua presença, todos os que desejamos realmente servir e viver de acordo com a sua palavra, vamos buscar ao Senhor e vamos nos rendir humilhados diante dele. Senhor, hoje pedimos perdão pela dureza dos nossos corações. Hoje pedimos perdão, Senhor, pelo orgulho, Senhor, que durante este ano e talvez as nossas vidas completas temos tido, afastados de Ti, acreditando que com as minhas forças vou alcançar, acreditando que com o meu poder vou alcançar. Não é assim, Senhor. Eu me humilho diante de Ti, Senhor, porque quando ainda com a realidade que estamos vivendo hoje, você disse, isto não vai me tocar. E depois de um momento para outro toca a sua vida e você fica contagiado, você se sente vulnerável, você se sente fraco e você diz, olhe, não sei, há muitas incertezas que tenho. Mas Deus quer dizer para você que assim aconteça o que aconteça, Deus é seu Deus. E se você depende dele, você vai ver sua glória, vai ver seu poder e vai ver as maravilhas do Senhor com você. Somente dependa dele, se arrependa diante do Senhor. Se arrependa diante do Senhor. Fale para Deus, Deus me perdoe porque eu sou adúltero, Senhor. Eu tenho traído a minha mulher ou meu esposo, meu cônjuge. Senhor, me perdoem, Senhor, porque eu creio que meu casamento não estava bem. Talvez era o sicômoro, talvez era a parede derrubada e eu quero construir em pedras lavradas um melhor casamento. Não, porque Deus está dando uma mensagem para você clara. Dependa do Senhor e Deus vai trazer a excelência, mas não a pedra lavrada que você acredita ter. Não acredite que o cedro que você possa plantar vai se levantar, porque se Deus permite que esteja o sicômoro, Deus não vai permitir que você levante um cedro, porque seu orgulho e o princípio do orgulho está na soberba e altivez que Satanás teve de ser igual a Deus. Não acredite que você vai alcançar melhores coisas sem Deus. Você poderá alcançar mais dinheiro, você poderá alcançar mais reconhecimento do mundo, mas não diante da presença do Senhor. E não esqueça o que eu falei para você: se Deus quer castigar alguém, Deus se afasta dessa vida ou se afasta desse povo. Não permita que Deus se afaste para ser chamada a sua atenção e depois você voltar rendido diante de Deus. Não permita que o sofrimento seja a necessidade da sua vida para você poder voltar seus olhos ao Senhor. Se humilhe diante da presença de Deus. Deus Santo, estamos diante de Ti.
Deus Santo glorioso e poderoso, buscamos Tua presença e buscamos que seja a mensagem direta da Tua boca para as nossas vidas. Toca os nossos corações, toca as nossas almas, toca todo o nosso ser e enche o nosso coração, Deus. Hoje necessitamos de Ti, Senhor. Hoje o nosso clamor, Senhor, é buscar Tua presença, que você ouça os nossos pedidos, que você, Senhor, nos ensine o caminho reto, o caminho da salvação, o caminho, Senhor, da bênção. Necessitamos, Senhor, escutar Tua presença. Necessitamos escutar, Senhor, Tua voz diretamente da Tua palavra e pelo Espírito Santo ser convencido, Senhor, da necessidade de voltar a Ti, Senhor. Hoje temos uma grande necessidade e a grande necessidade chama-se Jesus Cristo. No poder do Espírito Santo e para a glória do Pai. Essa é a nossa grande necessidade, glorificar ao Pai, glorifique ao Pai, exalte ao Pai, e seja ensinado pelo Pai de como viver e como glorificar seu nome. Fale com Deus. Fale com Deus, por favor, expresse do seu coração de que coisas você deve se arrepender. Fale para o Senhor, a dureza, Senhor, no meu coração. Fale para o Senhor, oh Deus, a murmuração, Senhor. Eu falo mal de outros cristãos, eu falo mal do meu pastor, eu falo mal, Senhor, de homens ungidos por Ti, Senhor, de mulheres ungidas por Ti, que glorificam Teu nome. De homens que, sendo servos do Senhor, com profecia, com ensinamentos, com guia, sendo mestres da palavra, eu falo mal deles, não tenho temor no meu coração. Eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero me arrepender porque tenho rejeitado a unidade que você mandou, Senhor, a unidade dos irmãos de glorificar juntos ao Senhor. Tenho me arrependido, Senhor, hoje, Senhor, e eu quero dizer para Ti, Senhor, eu me afastei de Ti, eu deixei Tua palavra, eu não leio Tua palavra e quero voltar a ela. Eu quero depender do Teu Santo Espírito para que me guie, para que me ensine. Eu necessito, Senhor, da fortaleza que vem de Ti, Senhor, mas sobre todas as coisas, de conhecer, Senhor, Deus, o Deus maravilhoso, de conhecer a Sua grandeza, de conhecer o Seu poder, de conhecer, Senhor, quem és Tu, Pai amado. Eu quero Te glorificar e eu quero Te honrar. Eu quero Te dar graças e eu quero Te dar glórias e honra. Seja jovem, seja idoso, seja criança, necessitamos escutar esta palavra de Deus para as nossas vidas e para ver Sua glória, para ver Seu poder. Senhor, eu abençoo Teu nome. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de Walter Pinto, Senhor Júnior, para que seja sustentado com o Teu poder, para que ele seja guiado pelo Espírito Santo e para que Tua mão, Senhor, de sanidade seja sobre sua vida ali em Minas Gerais, Senhor, em nome de Jesus, que seja ele guiado e levado, Senhor, à sanidade, Senhor. Põe Tua mão sobre ele em nome de Jesus. Eu quero orar e eu quero dar graças, Senhor, porque os desafios que você tem para nós são desafios altos, Senhor, e não há, Senhor, situação humana que tire os desafios que você põe, Senhor. E hoje os desafios que você tem conosco são desafios enormes, Senhor, de pregar Tua palavra, de ensinar Tua palavra e de levar o povo até a Tua presença, Senhor. Obrigado por esta tarde, que Tua bênção seja sobre nós, que a glória de Cristo seja sobre nós e sempre juntos vejamos Tua glória. Em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Família, Deus abençoe, que o Espírito Santo marque essa palavra aqui em nosso coração, que marque essa palavra, esculpa essa palavra em nossos corações e não esqueçamos o que Deus trouxe para nós hoje. Um grande abraço para todos, Deus abençoe rica e abundantemente. Até mais. Tchau, tchau.